Glorificado seja Deus, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse. Só o Senhor é Deus. Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas, porque Ele é o Criador de tudo. Ele é a razão da existência de todas as coisas. É nele que você e eu devemos nos alegrar, pois nos encontrávamos mortos em delitos e pecado, como nos mostra em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele trouxe para nós a solução. Razão pela qual você e eu devemos louvar e exaltar o Senhor todos os dias. E em Gálatas, capítulo 2, verso 20, nós temos a seguinte declaração. Logo já dizia Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você tem a presença de Cristo em seu coração? Se você tem a presença de Cristo Jesus, você tem motivo para louvar, para exaltar e para bendizê-lo na beleza da sua santidade. Por que digo isto? Porque a palavra de Deus nos mostra que em Cristo Jesus nada nem ninguém nos separará dele, porque é Ele quem opera em nós. Diz a palavra em Romanos 8, do verso 31 ao 39, a seguinte declaração. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós temos esta convicção de que Cristo é a razão da nossa existência, nós temos motivo para exaltar, para glorificar, para bendizer, porque Cristo
deixou a sua glória, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, entregou-se à morte, morte de cruz, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê que Cristo Jesus fez isto por você? Você crê que Deus enviou o Senhor Jesus para que pudesse pagar o que você e eu jamais conseguiríamos pagar? Pois Deus não poupou o seu próprio Filho. Essa linguagem empregada por Paulo ecoa a tradução da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, de Gênesis 22:12, em uma forma evocativa. E isto ele entregou por todos os que crêem, todos nós, até mesmo pelo pior de nós, os que agora cremos, conforme está no texto 3, de 9 a 18, 5, 6 a 8. Uma vez mais, como em 5, 9 e 10, o apóstolo Paulo argumenta do maior para o menor o fato de Deus ter dado seu Filho para morrer por nós. Foi a dádiva suprema que garantiu a dádiva subsequente de tudo o mais de que necessitamos para nossa glória plena e final, como mostra o verso 30. Você e eu temos nos colocado na presença do Senhor, pois o verso 30 já nos disse assim, em Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Por isso que no verso 31 vem a pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que Ele, Deus, predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou aquele que espera no Senhor. Quem espera no Senhor jamais será confundido, porque em Deus não há sombra de variação. Já nos disse o salmista no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem clamado a Deus? Aquele que clama ao Senhor, espera exclusivamente no Senhor. Tenha a convicção que não vive para si mesmo, mas vive para a glória de Deus. Vive para exaltar e bendizer ao Senhor, concretizando em sua vida Isaías 43:7, em que o Senhor confirma, usando o profeta, que nos criou para o louvor da sua glória. Você tem glorificado a Deus em sua vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância? Porque a palavra nos diz, olha, em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diz em 1 Tessalonicenses 5:18,
Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Paulo diz claramente em Gálatas, capítulo 2, verso 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Você tem vivido por fé? Você bem sabe o que é fé. Eu digo ao cristão, porque a palavra diz para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Fé em quem? Fé no quê? Muitas das vezes a gente tem dito que tem fé, e a fé não é na pessoa certa, não é na forma que agrada a Deus. Paulo diz que a fé que agrada a Deus é a fé que você e eu devemos viver no Filho de Deus. Ele disse: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por você, se entregou para fazer aquilo que tão somente agrada a Deus. O que aplacou a ira de Deus foi a morte de Cristo Jesus na cruz, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, possa estar na presença de Deus em todo tempo e lugar, exaltando, bendizendo, glorificando. Por isso Paulo diz, como fiz a leitura em Romanos 8, de 31 a 39, depois li o verso 30, que nós, aqueles que professam ser filho de Deus, viva não por vista, mas viva pela fé. Fé naquele que é soberano sobre todas as coisas. Fé naquele que para ele nada é impossível. Fé que remove montanhas. Fé que exalta e glorifica o Todo-Poderoso em tudo que você faz. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, deve ser feito para a glória de Deus. Por exemplo, hoje é comemorado pelos presbiterianos o Dia da Mulher Presbiteriana, que é o segundo domingo de fevereiro. E em respeito à mulher presbiteriana, Merigés Siqueira Souza disse a seguinte declaração: mulher presbiteriana, levanta a bandeira da fé protestante, repousa em teu peito flamejante a plena certeza da prévia eleição. Nós vimos em Romanos, no verso 30, que o Senhor falou claramente, usando o apóstolo Paulo, que aos predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Devemos glorificar a Deus, tendo a plena certeza de que Ele age em o nosso favor. Sim, a beleza da predestinação no teu cunho de amor calvinista, salvação pela graça numa vida redivivida. Mulher presbiteriana mudou
Deus o teu viver e te encorajou a aprender nos embates da vida aqui, sempre a prevalecer. Falas com sabedoria, santas palavras de vidas, demonstras em teu viver fé, amor e alegria. Quando a gente olha em 1 Coríntios 13, a palavra nos diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Demonstra em teu viver fé, amor e alegria em uma vida guiada por Deus com maestria. Mulher presbiteriana, és formosa no teu vestir, calar e agir. És polida mais que o ouro de Ofir. No doce embalar das horas aqui, como o dourado do sol reluzente, horas cantas, embelezas o ambiente, vitoriosa, comedida e resiliente. Tens a sabedoria como dom permanente, vida eterna, és o teu maior presente. Então, nós, falando a respeito da mulher, contemplamos esta amada irmã trazendo a atenção de nós mulheres, como devemos nos portar, como devemos caminhar. E isso é agradável a Deus, porque a palavra nos diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E aí vem o contexto. Você tem edificado a sua casa? E edificado de que forma? Aí a primeira pergunta é: você sabe que você é casa de Deus? Pois em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19, a palavra nos diz o seguinte: 6:19 de 1 Coríntios. Preste atenção ao que diz o texto, para que você possa. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você e eu devemos ter essa convicção que somos templo do Espírito Santo. Devemos exaltar ao Senhor, como disse já antes no 10:31, que diga, de 1 Coríntios, que devemos ter esta convicção de que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer isto para a glória de Deus. Então, nós devemos fazer isto para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Você é templo de Deus, como eu li no texto de 1 Coríntios 6:19, como também é mostrado em Hebreus, que nós somos a casa de Deus. Como você tem adornado esta casa? Tem sido por fé? Tem sido por vista? Como tem sido? Você tem realmente exaltado e glorificado a Deus para o louvor da glória de Deus? Para que aconteça na sua vida aquilo que enaltece ao Senhor em todo tempo e lugar. Deus é digno de honra, de glória e de louvor. E como já disse antes, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos criou para que o Senhor fosse exaltado em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 3, verso
6 diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Você tem esperado em Deus? Repetindo o que disse o salmista no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu falei um pouquinho a respeito do exemplo da mulher presbiteriana, mas quero dizer a todos que nos ouvem que esse exemplo não deve ser encontrado apenas na mulher presbiteriana, mas deve ser encontrado em todos os cristãos. Porque o verdadeiro cristão, ele é templo do Espírito Santo. Ele é a casa em que Cristo habita. Pois Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus 28, verso 20, mandou que eles fossem e ensinassem, fizesse discípulo e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com aquele que nele crê. Crê que ele foi enviado pelo Pai para resgatar o pecador que caminha sem Deus e sem salvação. Mas em Cristo Jesus, ele passa a ter vida e vida em abundância. Passa a exaltar e a glorificar a Deus em todo tempo e lugar. E ele passa a exaltar e a glorificar a Deus em todo tempo e lugar, dentro do contexto do que diz em Gálatas 2:20, tendo a convicção que não vive mais para si mesmo, mas vive para Deus através de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é dentro desse contexto que você deve ter motivação e responsabilidade no trabalho do Senhor, fazendo tudo para a glória dele, porque ele te criou para o louvor da sua glória. Só repetindo mais uma vez, Isaías 43, 7. Deus te criou para o louvor da glória dele. Você tem realmente exaltado, engrandecido e glorificado a Deus, fazendo notório que verdadeiramente você entendeu que ele te criou para o louvor da glória dele? Pois o texto nos diz, Isaías 43, 7, a todos os quais são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. O próprio nome de Israel significa príncipe de Deus, ou soldado de Deus. E assim todo israelita era chamado pelo nome de Deus. Essa é uma explicação a respeito da descrição feita com relação a Isaías 43, verso 7. Ali estava falando de Israel. Mas o cristão, independente de ter nascido em Israel ou não, ele é Israel de Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 12, no verso 3, quando ele chamou Abrão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, ele disse a Abrão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Nele, em quem? Em Abraão, se ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e fosse para a terra que ele, o Senhor, ia lhe mostrar.
O Senhor havia dito a Abrão: vai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Abraão, que era Abrão, ouviu a voz do Senhor e obedeceu ao Senhor, ele trouxe para nós o cumprimento da palavra de Deus, que era de abençoar todas as famílias da terra. E essa bênção, ela tem passado de geração em geração para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Deus e crê de forma certa, ou seja, crê através da pessoa de Cristo Jesus, aquele que Deus não poupou, como diz lá em Romanos 8, antes o entregou por amor de nós. A este, diz a palavra, ele deu vida e vida em abundância. Se você crê desta forma, você está andando no caminho certo. Se você ainda não crê desta forma, o Senhor hoje está te dando a oportunidade de você crer e assim você contemplar ou contemplará em sua vida a glória de Deus. Glória que vai além do nosso entendimento. E isto é prova do amor dele para conosco. Pois nos diz Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o apóstolo João diz para todo pecador: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer ser purificado? Entregue a sua vida a Deus através de Cristo Jesus e você terá nele a vida eterna com Deus. Se você já fez essa entrega, permaneça firme diante do Senhor. Pois nós, como lemos em Gênesis 12, o Senhor chama Abraão, que ainda era Abrão. Mas quando você chega no capítulo 17, ele diz a Abrão, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Disse no verso 2, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. No verso 3 diz, prostou-se Abrão rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, aí você contempla Deus mudando o nome de Abrão para Abraão e dizendo a ele que o constituiu pai de grandes nações. E nestas nações estão todos aqueles que creem em Deus da forma correta. Crê e verás a glória de Deus. Que Ele, pois, te abençoe neste dia, nesta semana, neste ano
enfim, em todo o teu viver. Que o teu viver seja para Deus através de Cristo Jesus e que esta conscientização venha à tua mente, ao teu ser, através da pessoa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e o apresenta a Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe hoje e sempre, e que você tenha esta convicção em todos os dias da sua caminhada, que anda na presença de Deus, porque quem anda na presença de Deus não teme a morte, mas tem vida eterna com Deus através de Jesus Cristo. Amém.